Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero continuar preenchendo aí a playlist Salvação. E nós vamos falar do que realmente importa, do que realmente é necessário para a sua vida, salvação. Então eu quero te pedir humildemente que me ajude a divulgar esse vídeo. Outros vídeos que eu faço relacionados a assuntos polêmicos são bem visualizados. Os de salvação, pouco visualizados. O que o povo precisa, o que a humanidade precisa é de salvação de suas almas. Então eu te peço, ajude. Antes de encerrar o vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal e amanhã quero postar mais um vídeo falando sobre salvação. E o tema de hoje, nos estudos de soteriologia, nós vamos falar sobre a salvação em 3 etapas. Vamos dividir em 3 etapas e acredito que assim vai ficar mais fácil para as pessoas aí entenderem o plano de salvação que Deus tem para o homem. A primeira etapa é redenção. Então a salvação ela começa com a redenção. A palavra redenção quer dizer o quê? Adquirir de novo, remir, recuperar aquilo que era seu, adquirir outra vez. Lá em Levítico, no capítulo 25, dos versículos 47 até o 49, diz assim, ó, depois que se houver vendido, quer dizer, o homem que tinha uma dívida muito grande com o outro, ele plantava e comprava semente e ele estava endividado. Quando ele não pudesse mais pagar, ele era tomado como escravo, certo? Então ele era vendido para o seu credor. Então fala, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. O seu tio, o seu filho do seu tio o poderá resgatar, ou um dos seus parentes de sua família o poderá resgatar. Se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Então esse que estava com uma dívida muito alta, enorme, se ele tivesse um parente remidor, um parente próximo, ele poderia ser resgatado com dinheiro, com uma forma de pagamento. Então realmente é isso que acontece com o homem, que aconteceu conosco. Quando Adão pecou, toda a raça humana ficou aí escrava do pecado, escrava da condenação, escrava da maldição. Então nós precisamos de um parente remidor, esse parente que possa vir e pagar a nossa conta para que nós sejamos livres. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 3 a 5, diz o seguinte, ó, assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, quando nós vivíamos no mundo, quando nós amávamos os prazeres do mundo, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Estávamos escravos do mundo e do pecado. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o nosso parente remidor, ele precisa ser um humano. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, sendo o Todo-Poderoso, ele se fez humano e ele veio. Quando nós éramos meninos, quando nós vivíamos no pecado, quando a humanidade estava entregue aí à condenação eterna ao pecado, Jesus ele veio como esse parente. Então, nós temos aquele que pode pagar o nosso resgate, né? E quando chegou a plenitude dos tempos, quer dizer, quando chegou a hora certa, o momento planejado por Deus, ele envia o seu Filho, né? Para remir, ou seja, para adquirir de novo, para recuperar os que estavam embaixo da lei, os que estavam devedores da lei. Porque nós, todos os homens, nascemos como devedores à lei. E a lei diz o quê? Que a alma que pecar, essa morrerá. A lei diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós estamos devedores à lei e todos nós estamos escravos do pecado. E nós precisamos de um parente remidor, desse parente que chegue para pagar nossa conta para que sejamos livres, como diz lá em Levítico. Então, fala que Jesus Cristo foi essa pessoa, esse parente mais próximo nosso, que veio para remir os que estavam embaixo da lei, para recebermos adoção. Então nós passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser parentes de Deus diretos, por adoção, é claro, quando aceitamos aí o trabalho do seu Filho. Segunda etapa, propiciação agora. Né? Falamos da redenção, é o nosso parente que pode pagar nossa dívida, e agora a propiciação, cumprir a pena. Agora ele vai pagar a dívida do pecado nosso. Como que foi pago? Né? Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 21 a 25, vamos refletindo aqui. Ó. Porque para isto sois chamados,
pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Deus, ele estabeleceu na sua lei que o salário do pecado é a morte, que o pecador tem que morrer, né? E ele enviou uma pessoa para fazer isso, é Cristo. Cristo veio para cumprir essa pena, para que a lei ficasse satisfeita, né? Porque Deus, ele não pode fazer uma lei dizendo que o pecador tem que morrer e esse pecador não morre e fica tudo bem. A lei tem que ser cumprida de qualquer forma. Nós não podemos cumprir a lei porque nós somos devedores a ela. Mas Cristo diz que aqui nós vemos que ele não cometeu pecado, o qual não cometeu pecado, na sua boca não se achou engano. Jesus nunca foi devedor à lei. Então, ele não devendo nada para a lei, ele pode pagar em nosso lugar. Olha só, continuando aqui na continuação dessa leitura. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então, os açoites que Jesus recebeu, né, foi fustigado com varas, cuspiram no rosto dele, estapearam o rosto dele, humilharam Jesus. Toda essa dor, sofrimento e humilhação que ele passou, desde o seu julgamento até a cruz e a morte de cruz, tudo isso foi o preço pago pela sua salvação, pela minha salvação, pela nossa salvação. Esse é o preço, é a propiciação. Ele foi lá e pagou, ele cumpriu a pena. E era o único no universo que tinha esse poder, nem os anjos, nem outro homem, nem quem fosse. Somente ele tinha aí autoridade e tinha condições de cumprir essa pena. Então Jesus cumpriu. Então nós precisávamos do remidor, nós precisávamos de redenção. Deus providenciou o parente remidor. Nós precisávamos que a nossa pena fosse paga, a culpa pelos nossos pecados fosse paga. Jesus envia seu Filho com a missão de sofrer tudo em nosso lugar. Então Jesus, ele sofreu dores terríveis, humilhações terríveis e perseguições. E dessa forma ele realizou a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados. E no versículo 25 dessa leitura fala: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então nós éramos ovelhas desgarradas, ovelhas sujas, manchadas pelo pecado e ovelhas preparadas para a perdição. Mas agora, conhecendo o nosso parente remidor, sabendo quem é ele, identificando-o e aceitando esse pagamento que ele fez em nosso lugar, nós passamos agora a ter o nosso pastor Jesus Cristo. E nós passamos a ter a nossa pena paga. Já está tudo pago, está tudo na conta de Cristo. Se eu chegasse no céu hoje, encontrasse o diabo bem lá na porta e ele olhasse para mim e falasse assim: Alisson, você é pecador, você não merece a entrada no céu. Eu ia falar para ele: diabo, concordo plenamente com você, sou pecador e não mereço entrar no céu, mas a minha conta foi paga. Olhe nas mãos de Cristo, você está vendo esse sinal de um cravo que atravessou a mão dele? Esse foi o pagamento que ele fez por mim. Então, quando você conhece o parente remidor, quando você aceita a obra dele, você tem salvação, porque a pena foi cumprida por ele, o trabalho foi dele e não seu. E a última etapa para encerrar o vídeo: reconciliação. Agora que nós encontramos o parente remidor, agora que ele pagou a nossa dívida completamente, agora nós temos paz de novo com Deus, agora nós estamos reconciliados com Deus e agora nós podemos desfrutar, gozar da presença de Deus. Romanos 5, 8 a 10 diz o seguinte, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então o amor de Deus está aí, enviar o seu próprio Filho. A maior preciosidade que Deus tem, a sua joia mais preciosa, o seu maior bem é o seu Filho Jesus. E ele o enviou para sofrer toda essa humilhação e dor em nosso lugar.
Essa é a maior prova de amor. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. O seu sangue que foi derramado na cruz, a sua morte, a sua vida que foi ceifada de uma forma terrível, é a forma da nossa justificação. Na playlist Salvação tem 2 vídeos sobre justificação que vão te deixar mais inteirado. Mas nos tornamos justos. Nos tornamos agora não mais devedores da lei pela obra de Cristo. Continuando aí o versículo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Cristo é o nosso parente remidor, o nosso mais próximo, o primeiro Filho de Deus, que por adoção nos torna Filho de Deus. Cristo desce do seu castelo, da sua majestade, se esvazia de toda a sua glória e de todo o seu poder, se faz humano como eu, como você, e padece, sabendo, ele sabia de tudo que ele ia passar. Padece na cruz, sofre toda a humilhação, dor e castigo em nosso lugar. E pela dor que Cristo passou, pela morte dele, nós fomos curados do pecado e da maldição e do inferno, da condenação eterna. E agora nós, aceitando, conhecendo esse parente, procurando-o e aceitando o senhorio dele na nossa vida, aceitando a obra que ele fez na cruz, nós temos reconciliação e paz com Deus. Nós somos salvos da ira. Esse é o Evangelho. João capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou tanto o mundo, tanto a raça humana, que ele deu seu Filho, a sua joia mais preciosa, para que pagasse a nossa pena. E quem nele crê, quem acredita em Cristo, quem confia em Cristo e sabe que a obra dele é o único meio de salvação, tem a vida eterna. Por favor, compartilhe esse vídeo, não deixe estagnar e nem parar, que muitas e muitas pessoas venham encontrar o parente remidor, venham ser resgatados por Cristo e tenham a segurança da vida eterna. Obrigado.